Se o concurso Miss Universo fosse realizado em corpos celestes reais, os quasares certamente ganhariam muitos prêmios em todas as categorias. Quasares são corpos celestes mais violentos, brilhantes, distantes e poderosos observados no espaço sideral. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca e se você estiver preparado para assistir sem medo um serial killer cósmico em uma escala universal, continue acompanhando. Hoje vamos falar sobre quasares e suas habilidades. E aí, estão prontos? Então, hora de começar. O que são os quasares e como os descobrimos? Os românticos chamam os quasares de faróis do universo. Sim, os quasares possuem uma capacidade extraordinária de iluminar o espaço por milhões de anos-luz. No entanto, para garantir a segurança pessoal, é aconselhável evitar esses corpos celestes. Os astrônomos começaram a falar sobre esses corpos celestes peculiares no final da década de 1950. Após o término da Segunda Guerra Mundial, as pessoas finalmente puderam se acalmar e olhar para o céu, dando início ao estudo de corpos celestes desconhecidos utilizando radiotelescópios. O que surpreendeu os cientistas foram algumas características únicas na emissão de luz. Esses novos tipos de corpos celestes não se assemelhavam em nada observado anteriormente. Eles emitiam radiações em faixas amplas e inexplicáveis. Inicialmente, os cientistas pensavam que esses corpos celestes eram estrelas distantes e os chamaram de objetos quase estelares, ou seja, corpos celestes semelhantes a estrelas. As dúvidas em relação à teoria de estrelas distantes surgiram devido ao desvio para o vermelho nos espectros. Isso significava que esses corpos celestes estavam a uma distância inimaginável da Terra. Investigações posteriores revelaram a presença de buracos negros supermassivos em cada um desses corpos celestes, com gás ao redor movendo-se em espirais a uma velocidade incrível de 6.000 km por segundo. Gás e poeira cósmica fluem em direção aos buracos negros, constantemente alimentando-os e formando discos de acreção. Os quasares emitem uma luz que ultrapassa o brilho de galáxias preenchidas por bilhões de estrelas. Eles estão entre os poucos corpos celestes que atingem velocidades próximas à velocidade da luz. Para ter uma ideia da escala e potência dos quasares, vamos recorrer à matemática. A potência média de um quasar é de 5 vezes 10 elevado à 30ª potência gigawatts. Por outro lado, a potência emitida por todas as estrelas na Via Láctea é de 10 elevado à 28ª potência em gigawatts. Ainda é difícil imaginar a diferença? Sem problemas. Agora imagine que os quasares são como Godzilla em um zoológico de interação. São enormes e impressionantes, uma presença formidável. Além disso, observar quasares é essencialmente olhar para o passado, conforme dizem. Isso porque a luz dos quasares leva bilhões de anos para chegar à Terra. Em outras palavras, o quasar que vemos é uma imagem da época em que o universo estava se formando ativamente, pouco depois do Big Bang. Por exemplo, a luz emitida pelo maior quasar com o romântico nome J1007+2115 levou mais de 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Mesmo que inventássemos dispositivos para distorcer o espaço e viajássemos rapidamente em direção aos quasares, a probabilidade de ainda estarem lá seria muito baixa. Permanecer no mesmo lugar por bilhões de anos, aguardando visitantes, certamente seria entediante. Como os quasares nascem? Se você está interessado em testemunhar o nascimento de um quasar na primeira fila, não se preocupe. Temos apenas mais 5 bilhões de anos de vida até que a galáxia de Andrômeda e a nossa Via Láctea toquem o tango da morte. As duas galáxias estão se aproximando a uma velocidade de 110 km por segundo, e a colisão é apenas uma questão de tempo. Essa teoria foi proposta pelo professor Clive Tedhunter, do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Sheffield. Existe uma probabilidade significativa de os buracos negros no centro de cada galáxia se fundirem em um único buraco negro. Nessas condições, um novo buraco negro supermassivo pode adquirir gás suficiente direcionado para o centro do núcleo.
O gás e a poeira cósmica caem no buraco negro, girando ao redor dele a uma velocidade incrível, formando discos de acreção e fluxo de plasma. Nesse conflito, as partículas interagem umas com as outras, aquecendo-se a temperaturas extremas e emitindo uma grande quantidade de energia, luz e radiação em um amplo espectro. Se você avistar um quasar no caminho, é melhor mudar significativamente de rota por causa disso. O que acontecerá se um quasar nascer na galáxia vizinha? Sem dúvida, nada de bom acontecerá. Estamos destinados a desaparecer instantaneamente. Além disso, não é só isso. Devido à enorme quantidade de radiação que os quasares emitem, os seres nas galáxias vizinhas estarão expostos a uma ameaça. O campo magnético da Terra não seria capaz de lidar com a radiação emitida, e a vida como a conhecemos hoje será perdida para sempre. Além disso, a força do fluxo de partículas em rotação expulsaria corpos celestes próximos de suas órbitas. Estrelas massivas se tornariam combustível adicional para o quasar. Portanto, parece sensato evitar trazer esses vizinhos como convidados para cá. É possível observar o nascimento de quasares agora? Astrônomos acreditam que os quasares atingiram o pico de atividade do seu surgimento nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Isso está relacionado ao fato de que os corpos celestes estavam relativamente próximos uns dos outros na época. Entre esses companheiros animados, as relações eram facilmente formadas, mas às vezes não resultavam em boas consequências. Atualmente, o universo está em expansão, e galáxias, buracos negros e o gás cósmico estão se afastando rapidamente uns dos outros, tornando impossível qualquer interação mútua. No entanto, parece que os cientistas têm uma chance realista de validar a teoria do nascimento dos quasares, aguardando o momento em que os buracos negros se colidem. Astrônomos conseguiram descobrir 2 buracos negros em uma órbita dupla próxima. Os 2 buracos negros estão orbitando a uma distância de apenas 1 ano-luz. Se fosse possível viajar 1 ano-luz com meios de transporte convencionais, seria necessário percorrer 9 trilhões de quilômetros. Durante essa viagem, seria possível ouvir várias músicas, né? No entanto, quando vista em escala cósmica, esses corpos celestes estão no mesmo patamar de uma escadaria. 2 buracos negros tão próximos foram descobertos na galáxia Seyfert, chamada NGC 7674. Esses buracos negros estão absorvendo corpos celestes próximos na mesma galáxia, caminhando inevitavelmente para uma colisão. Essas cenas não são observadas todos os dias. E até o momento, só podemos especular sobre como as coisas vão se desenrolar no futuro. Na verdade, quando buracos negros de uma grande massa se aproximam, não resta nenhuma estrela entre eles. Em outras palavras, o gás disponível para ser consumido não permanecerá por longos períodos. Além disso, o próprio buraco negro entra em uma órbita estável. Ou seja, os corpos celestes podem dançar a valsa cósmica praticamente eternamente. Esse fenômeno é chamado de problema parsec final. Ou seja, estamos a um passo de eventos significativos que, no final das contas, podem nunca acontecer. Quando quasares se colidirem... No entanto, o que aconteceria se 2 corpos celestes poderosos colidissem? Em primeiro lugar, casos semelhantes não são conhecidos até o momento. A humanidade nunca observou esse tipo de fenômeno. Além disso, até agora não houve nenhum indício indireto de que tais eventos tenham ocorrido. A colisão de 2 quasares é um evento extremamente improvável. Na verdade, os quasares estão muito distantes um do outro. Isso indica, acima de tudo, que a probabilidade de uma colisão é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que não podemos imaginar sobre esse tema, não é mesmo? Agora, ao considerar tais colisões, diferentes resultados podem ocorrer dependendo do ângulo e da velocidade da colisão. Vamos começar com a opção mais explosiva e brilhante, o colapso. Dependendo da massa e estrutura do quasar, pode haver a possibilidade de colapso de um ou ambos os corpos celestes devido à colisão. Nesse caso, todo o universo se tornaria espectador de um espetáculo grandioso de fogos de artifício cósmicos.
Vamos considerar isso como uma suposição, mas essa situação poderia resultar no nascimento de novos corpos celestes, semelhantes aos núcleos galácticos ativos. Falaremos sobre isso mais tarde. A segunda opção é que nada aconteça. Ou seja, se a colisão ocorrer lentamente a um ângulo específico, os quasares apenas alterariam suas órbitas sem se fundirem. Assim como dois barcos solitários flutuando no vasto mar de galáxias, eles apenas mudariam de direção e seguiriam caminhos separados. Agora, a terceira opção parece ser a mais grandiosa. E se os dois quasares se fundirem, dando origem a um quasar único com o dobro de tamanho e poder? Não é algo totalmente impossível, não é mesmo? Agora imagine os buracos negros desses quasares começando a orbitar um ao redor do outro, gerando ondas gravitacionais. Um enorme disco de acreção, composto por poeira e gás, gira a uma velocidade incrível, emitindo flashes luminosos. Essa cena lembra uma tempestade cósmica, liberando uma enorme corrente de energia no espaço. Eventualmente, os buracos negros se fundirão, formando um quasar ainda mais poderoso. Naturalmente, esse evento deixará para trás uma enorme galáxia brilhante que continuará a brilhar por bilhões de anos. Quasares, o Dark Horse do universo. O espaço sideral não é exatamente o lugar mais amigável do universo. E isso é agora um fato bem conhecido. O crescimento dos corpos celestes pode ser comparado à canibalização. Os mais fortes se deleitam, devorando os mais fracos. Nessa cadeia alimentar cósmica, não há nada que possa resistir ao apetite voraz dos quasares. No entanto, sem esse poder destrutivo, nem nós, nem vocês teríamos nascido. Isso aconteceu porque a vida surgiu no meio do caos. Porque nossa civilização se viu obrigada a agradecer a esses monstros é algo que nos intriga, não é? De acordo com uma teoria, os quasares são jovens galáxias em formação. Devido à sua imensa energia, gás e partículas carregadas, são expelidos para o espaço sideral. Esse movimento é comparado a uma rajada de vento forte. Esses ventos cósmicos comprimem o gás dentro das galáxias, possibilitando a formação de novas estrelas. O número de astrônomos que concordam com a visão de que o fluxo de energia dos quasares está contribuindo para a formação de novas estrelas está cada vez maior. Portanto, é justo dizer que essas gigantes estelares têm dois lados: destruição e criação. Cientistas acreditam que a nossa própria Via Láctea também pode ter sido um quasar em um passado distante. A evidência para essa teoria reside nas marcas deixadas pelos mini-jatos. Pode ter sido um poderoso fluxo de plasma que jorrava em direção oposta no passado. Imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble e modelagem computacional revelaram a presença de gás altamente quente, semelhante a bolhas de sabão acima do centro da galáxia. Ao observar a galáxia NGC 1068, semelhante à Via Láctea, também foi possível encontrar vestígios de um antigo fluxo de plasma. Talvez o nascimento e a morte dos quasares sejam processos cíclicos. No entanto, para observar esse fenômeno do início ao fim, a humanidade é uma civilização ainda jovem demais. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado por assistir até o final sem se intimidar com esses arruaceiros do universo. Não há necessidade de temer que os quasares destruam a Terra em breve. Infelizmente, a humanidade também está contribuindo bastante para a destruição do nosso próprio planeta. No entanto, não devemos ficar pessimistas e continuaremos explorando juntos o nosso universo. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.